Olá pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre os fundos de fundos imobiliários. Como a gente acompanha aí as entrevistas no YouTube, os fundos de tijolo estão assim muito desvalorizados em relação ao seu valor patrimonial. E esse valor patrimonial dos fundos de tijolo é uma avaliação que é contratada pelo fundo, feita às vezes uma vez por ano, que um avaliador diz: o prédio vale tanto. E o mercado negocia por menos, então esse desconto pode ser porque o mercado está muito pessimista, digamos, está com medo, não está desvalorizando, está com alguma ineficiência, né? Tá muitas vendas e poucas compras, ou pode ser porque o valor avaliado do imóvel está incorreto, ele foi super avaliado e o valor real dele é o que está no mercado. Então o valor da cota estaria correto e o valor patrimonial estaria errado. Mas no caso dos fundos de fundos, que são aqueles fundos que não compram imóveis e sim compram outros fundos, o valor patrimonial é muito fácil de calcular, que é simplesmente a soma do valor de mercado de todos os ativos que ele tem. Então, se por um lado é difícil você se basear no P/VP, que é aquele múltiplo lá que aparece em todos os sites, para analisar um fundo de tijolo, no caso de um fundo de fundo isso é muito fácil. Se o mercado está pagando 90% do que vale o fundo, realmente é um desconto muito grande. A não ser, é claro, né, que por questões de liquidez ou por questões que a gestão é ruim, tem um desconto por isso. Então quer dizer que realmente pode ser que tenha assim, um dinheiro na mesa, entre aspas. Claro, e pode ter outros motivos também, né? Tem até uma entrevista aí no canal do Ulrich, vou deixar o link na descrição, de um cara que fala que aquele caso famoso do Maxi Renda, decisão da CVM sobre a distribuição ou não de dividendos quando tem prejuízo contábil, poderia afetar muito os fundos de fundos, porque um fundo de fundos tem o seu valor patrimonial que varia para cima ou para baixo com bastante frequência e é muito comum ele ter prejuízo contábil. Então pode ser que esse desconto todo seja pelo risco regulatório da CVM. Caso ela mantenha essa decisão, né, que está suspensa agora, poderia causar um prejuízo muito grande para a existência, inclusive, dos fundos de fundos. E aqui então eu separei alguns dos principais fundos de fundo para a gente analisar. Temos aqui 11 dos mais diversos gestores. Esse último aqui, esses dois últimos são da Suno. Eu coloquei aqui todo o histórico do valor patrimonial da cota desses fundos, para a gente ver como que ele evolui no tempo. E vamos fazer a divisão do preço da cota pelo valor patrimonial da cota para chegar no P, no múltiplo, né? P/VP, histórico de cada fundo. Então, como a gente pode ver, se vier aqui embaixo, né, no mês de fevereiro, deixa eu esconder essa coluna que não interessa. O mês aqui, nós estamos aqui no dia 23 de março. No dia 10 de março foi divulgado o relatório mensal dos fundos, com o valor patrimonial do final de fevereiro, 28 de fevereiro. Então nós temos aqui nessa última linha qual que é o P/VP ou qual que é o desconto. Se fizer 1 menos esse valor aqui em percentuais dá o desconto de cada um desses fundos. Então, por exemplo, o KIZU 11 está com um desconto aí de 15%. Desconto esse em relação aos fundos que estão dentro dele. E esses fundos dentro dele também estão com um desconto muito grande. Então é como diz o desconto do desconto. Esse desconto seria o mais óbvio, esse que está aparecendo aqui na tela. Então a primeira pergunta que vem: será que todo esse desconto aqui dos fundos de fundos, eles sempre foram assim? Por quê? A gente sabe que no caso das ações tem as holdings, né? Itaúsa, que é uma holding que tem praticamente só Itaú. E ela sempre teve um desconto muito grande, na ordem de 20%. Então, se aquele desconto sempre existiu, não faz sentido você comprar Itaúsa achando que o desconto vai a zero, achando que você está tirando uma grande vantagem, porque você está comprando algo que sempre vai ter aquele desconto. Mas, se você vê o histórico aqui dos fundos de fundo, a gente vê que em fevereiro o desconto aqui está muito alto, em torno aí de 15% a 20%. Em janeiro, em dezembro, a mesma coisa. Mas se começar a voltar no tempo, o desconto diminui bastante. Olha lá. Vamos pegar aqui um período pré-pandemia, por exemplo, né? Dezembro de 2019.
os fundos que negociavam naquela época estavam com um preço barra valor patrimonial positivo, acima de 1, ou seja, tinha um ágio. O investidor pagava pelo fundo de fundos mais do que a cesta de ativos que está dentro do fundo. A percepção então é que ou que a gestão era muito boa, né, que a gestão ia trazer e agregar muito valor ao fundo, ou então que a gestão tinha algum fundo que não podia ser comprado diretamente pelo investidor, alguma coisa assim. Então nós temos aqui no histórico que não foi sempre assim. O desconto não existia antigamente e agora passou a existir. Esse é um sinal aí muito bom de que nesse momento está tendo uma distorção no preço nas cotas dos fundos de fundos. Claro, a gente não sabe se isso aqui vai voltar ao normal, se vai voltar a ser 1 esse múltiplo. Pode ser que ele fique para sempre assim, caso, por algum motivo estrutural, os fundos de fundos não valham mais a pena. Por exemplo, por causa daquela decisão lá do Maxi Renda. E aqui no site aqui do Status Invest, se você escolher o fundo de fundos tipo Kizu 11, ele mostra até o portfólio do fundo aqui embaixo. Né? Aqui embaixo então você consegue ver o que tem dentro dele. Ele é tipo como se fosse, sei lá, um ETF. Não é um ETF. A vantagem do ETF, como o XFIX 11 da XP, que é um ETF que replica o IFIX, é que ele não tem esse ágio ou deságio muito pronunciados. Ele fica muito próximo do valor patrimonial. Mas por algum motivo os fundos de fundos têm deságio. Então esse Kizu 11 tem aqui, né? Tem esses vários fundos de papel, tem alguns fundos aí de shoppings, imóveis, etc. É bom saber o que tem dentro dele. Fazendo uma agregação do Kizu 11, a gente chega nisso, que 36% do que está dentro dele é papel, e fundos de papel não costumam ter algum desconto, e o resto aqui, né, são imóveis físicos, é tijolo, que por sua vez estão com um desconto muito grande. Então o desconto do desconto está aqui dentro. Quanto mais fundos de tijolo tiver no fundo de fundos, maior o desconto do desconto. Só para ter uma noção aqui, né, que no Kizu 11, mais de 60% deles são fundos de tijolo. Tem alguns que são mais ainda. Então, pessoal, deixe nos comentários se você consegue achar uma explicação racional para todo esse desconto nos fundos de fundos. Será que está todo mundo com medo da taxa Selic, que vai valer muito mais a pena comprar uma NTNB que paga garantido 6% mais IPCA do que comprar um fundo que pode ter vacância, o imóvel pode ficar velho ou não? Será que é por isso que está todo mundo fugindo dos fundos imobiliários? Então explica aí se você sabe por que tem esse desconto tão grande nos fundos de fundos.